Boa noite. Nesse dia do Senhor, nós queremos compartilhar da sua palavra bendita, eterna, gloriosa, com o objetivo de alimentar nossa alma. Assim como o corpo físico precisa de alimento, a alma também. Muito mais ainda nesses tempos de pandemia, onde nós somos forçados a nos resguardar na segurança de nossa casa, de nosso lar. O fato de não podermos estar nos lugares de concentração de culto, de lugares onde a igreja comunalmente se organiza, se reúne para adorar ao Deus vivo e verdadeiro, o fato de não podermos estar no que convenciona se chamar templo para adorar o Senhor, não impede que os discípulos de Jesus e os súditos do reino de Deus adorem ao Senhor, até porque, é bom dizer isso, a fé é pessoal, né? Nós caminhamos juntos, compartilhamos, coexistimos e interagimos como um povo, como uma família, mas a fé e a experiência de redenção é pessoal. Essa noite eu gostaria de compartilhar um pouco da percepção de Paulo sobre como devemos viver a vida cristã, a vida com Jesus. Como essa nova jornada ressignificada pelo poder do Calvário, que entrando de modo poderoso em nossas vidas pelo Santo Espírito e por sua palavra, nos recoloca, nos impõe. Essa ressignificação profunda da nossa jornada existencial, ela precisa ser bem discernida. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, para mim, uma das cartas mais pessoais de Paulo, onde Paulo desnuda de modo muito explícito sua espiritualidade, ou seja, a sua percepção subjetiva deste encontro salvador e redentivo com Jesus Cristo, o Messias. Essa carta, para mim, tem uma importância pessoal, subjetiva muito grande, exatamente por essa exposição do apóstolo Paulo, que também nos ajuda na construção de nossa espiritualidade, que é esse retorno existencial da nossa experiência salvífica, soteriológica. A soteriologia nos lança, nos impulsiona para a doxologia cristológica. Então, Filipenses capítulo 3, eu gostaria de compartilhar com os amados essa noite. E o texto diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, para vós uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Guarde isso. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que
que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, maduro, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado a perfeição, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e deve ser o seu lugar, e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Bem, eu queria compartilhar com vocês essa experiência poderosa, estimulante, esperançosa de Paulo, a partir do seguinte tema, a partir do seguinte letreiro e recorte: até quando nada mais importe. Olha, esse período de Covid-19 é muito precioso no sentido de que, querendo ou não, nos impõe uma profunda releitura da própria existência, que infelizmente no lufa-lufa da vida, nessa vida intensa, nessa vida extremamente acelerada, nós não conseguimos. De fato, uma das estratégias do império do mal é fazer com que pensemos muito pouco naquilo que tem verdadeiro valor na vida. As perguntas da eternidade são, infelizmente, relegadas a segundo, terceiro e quarto posto. Só nesses momentos transitivos, só nesses momentos de ruptura, de radicalização existencial, que nós realmente paramos e pensamos e sopesamos valores. Fazemos um exercício, por assim dizer, axiológico. Então, é importante, nesses momentos, avaliarmos o que de fato tem peso eterno. O que no devir histórico tem acepção eterna, tem manifestação eterna, tem peso eterno. Paulo, nesse trecho que lemos, está falando exatamente de como nós nos colocamos diante da vida a partir do evento Jesus, a partir do evento Cristo, a partir da nossa passagem do Rubicão, a partir da nossa passagem no Val de Jaboque, a partir dessa experiência transvalorizante de experiência de novo nascimento, a partir do momento em que abrimos nossa existência para a penetração da graça, para o poder redentivo do Messias. A partir disso, a partir desse momento, como é que devemos viver a vida? Existir a existência, sendo tautológico. Então, quando eu penso nisso, eu vejo que Paulo nos ensina que todo da existência passa por um empalidecimento, de tal maneira que tudo perde o seu valor anterior, talvez muito destacado, exacerbado, mal avaliado. Então, a partir disso, nada mais importa a não ser a vida que se vive agora em profunda união e comunhão com Jesus. E comunhão de tal monta, de tal maneira, que a nossa vida é alterada constantemente. Eu não estou dizendo que de uma
forma instantânea, nós nos tornamos uma outra pessoa, com outro ego, um outro selves. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a partir daí, nós começamos a perceber e ter um valor diferente da vida. Nós começamos a compreender que tem coisas muito mais valiosas do que esses valores que nos são postos pela experiência empírica, pela concretude e concreticidade da vida. E a partir dessa experiência, nós fazemos dela, essa experiência, um filtro hermenêutico existencial, de maneira tal que nós avaliamos o todo, ou por assim dizer, o restante, a partir desse valor supremo, desse valor condicionador dos demais valores. Até quando nada mais importe. A experiência que nos leva a uma adesão, a uma relação de radicalização na existência de tal maneira que nada mais importa. Não um desprezo estoico da vida, não uma ataraxia existencial, mas um imantamento e uma saturação da pessoa de Jesus que preenche, que matiza tudo. Até quando nada mais importe. Quando é que de fato chegamos a essa condição? Segundo Paulo, essa experiência ela só acontece quando nós rompemos, escute isso, quando nós rompemos com toda a realidade circundante que pareça ser e quer aparecer. Desculpe o trocadilho. Note que no versículo 4 e 5, Paulo vai, de certa forma, dizer isso. Né? Vamos ver aqui na Bíblia, ele diz assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, carne aqui é a natureza vista numa perspectiva de etnia, que aqui carne tem a ver com o legado histórico, étnico, religioso, né? Então é nesse sentido. Tanto que você vai ver que ele vai dizer, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, então ele vai descrever o seu pedigree étnico, né? Bom, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, você nota que Paulo, ele estabelece que aquilo que parecia ter muito significado para ele, que parecia ser alguma coisa, e que se impunha enquanto realidade absortiva, deixou de ser. Deixou de ter essa aparência. Paulo faz agora uma ruptura irremediável. Faz uma ruptura de desdobramentos definitivos. Ele diz, agora não importa isso. Esse pedigree religioso não tem mais sentido para mim. O fato de ser hebreu de hebreu, isso tudo aí para mim perdeu sentido, perdeu valor. Isso é uma declaração muito forte para um judeu na época de Paulo. Isso era extremamente comprometedor para aquele que foi um fariseu como Paulo, que estava envolvido, que era um rabino, que a sua vida toda viveu nessa aspiração de ser o grande rabino, tanto que ele foi
discípulo destacado, conspícuo de Gamaliel, um grande rabino. Paulo nos ensina que tipo de compromisso existencial é que de fato Jesus espera de nós. E que tipo de união com Jesus faz verdadeiro significado, faz verdadeira significância, faz verdadeiro estardalhaço, no sentido aí positivo, no mundo, transvalora o mundo. Esse tipo de compromisso, aonde o que é aparência, o que se impõe apenas pelo brilho bruxelante da manifestação exterior, deixa de ter verdadeiro significado. Paulo diz, olha, isso aí para mim perdeu o sentido. Eu li algo interessante que escreveu o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu acho que é importante compartilhar com vocês. Ele diz assim, os falsos mestres, e Paulo, quando escreve aos Filipenses, tem como tema de fundo aquilo que os falsos mestres judaizantes estavam escrevendo contra ele, contra a graça e tal. Então é importante não perder isso em vista. Os mestres estavam confiando na carne, em rituais, em cerimônias externas, em realizações humanas. Entendeu? Aí Paulo fala, isso tudo para mim perdeu o seu apelo. Porque vejam bem, a nossa vinculação e o potencial de transformação subjetiva interior de uma experiência está exatamente no apelo que ela tem a nós. E eu vou mais longe, o apelo dessa experiência também desvela, manifesta que experiência, a natureza dessa experiência e que tipo de experiência nós realmente vivenciamos. Isso é importante demais. Quantos estão caminhando na fé, mas que estão confiados na carne? E veja bem, o movimento evangélico, ele acabou fazendo um reducionismo da expressão carne, sarcos, de tal maneira que fica a ideia de que andar na carne é apenas andar em pecados grosseiros, em atitude libidinosa, promíscua, e aí vai. Isso também, claro. Mas viver na carne é viver confiando em qualquer outra agência, vinculado a qualquer agenciamento que não o Messias. A fé colocada em qualquer outro, senão a Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Isso é confiar na carne. E essa confiança na carne que é depositada em rituais. Quantos que confiam no batismo ou em qualquer outra dessas experiências introdutórias da fé, como o seu desculpem, como a sua certeza de experiência cristã legítima, como um elemento de legitimação? Quantos também não confiam em personagens religiosos, um pastor, um presbítero? Quantos estão vinculados a tudo isso? A quem você está vinculado na sua experiência de fé? A quem você se vincula quando passa por dificuldade? Nesse momento agora de Covid, a quem você está vinculado? Se for qualquer outra coisa que não a Jesus, a sua relação, essa relação é aparente, precisa ser renunciada. Só, de fato, uma ruptura com esse tipo de vínculo
é que nos faz realmente viver uma vida que nada mais importa. E aí, tudo importa. Quando nada mais importa, paradoxalmente, tudo importa. Não foi isso que Jesus disse? Que quando você morre, é que você vive. Quando você perde, é que você ganha. Não é? É nesse sentido. Quando tudo perde o sentido, o significado, inclusive seus títulos, seu nome, quem você é, todo esse negócio aí que nós usamos para nos autoafirmar diante da existência do outro, quando todas essas realidades, todas essas experiências e contextos que nós utilizamos para efetivamente mediar nossa relação com o outro e na vida, quando tudo isso aí tem apelo efetivo muito grande, a gente de fato não se vincula realmente a Jesus. O vínculo verdadeiro é quando tudo isso aí perde significado. Aí, de fato, quando isso acontece, nós deixamos de ter relacionamentos de bolso. Essa expressão, relacionamento de bolso, foi uma expressão que eu ouvi que eu li de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fala que nós temos algumas relações que são relações de bolso. Talvez você tenha esse tipo de relação. Com Cristo, com a fé, com os irmãos, com o outro íntimo, de bolso. Porque, de fato, outras coisas pesam mais. Tem mais apelo. Então, quando nós chegamos a esse nível, de fato, nós conseguimos realmente viver uma vida onde o que importa realmente são os valores da eternidade. Não da história, mas da eternidade. Outra coisa importante é que quando você constrói a partir disso, desse nada mais importar e tudo importar, você constrói uma espiritualidade, que é uma resposta subjetiva interior à apreensão e à intervenção da graça em nós, Então, a resposta a isso é o que a gente pode definir como espiritualidade. E todo ser humano tem espiritualidade, porque de uma forma ou de outra o ser humano se posta diante de Deus. Por isso que os reformadores estavam certos quando eles diziam que eles confeccionaram a teologia do corandeu diante de Deus, e é tudo diante de Deus, crença e descrença. A vida é vivida diante do Deus vivo e verdadeiro, o Deus da história. Deus da história. Essa espiritualidade pós-moderna, marcada massivamente por um narcisismo exibicionista que tem invadido os templos indevidamente, e que ganha a sua plataforma de exibição na mídia televisiva e na rede social. Você vê o tempo todo esse tipo de espiritualidade narcisista, exibicionista, dionisíaca, agora com a roupagem cristã, evangélica e tal, Então, a gente precisa entender essa questão de Paulo. Segundo, é importante dizer que tudo, até quando nada importe, a gente só chega a esse nível de espiritualidade, de percepção da experiência salvadora e de trajetória existencial quando fugimos a todo custo do fanatismo religioso que rouba a alma da verdadeira experiência de fé. Bom, onde é que Paulo vai dizer isso? Versículos 5 e 6. Paulo vai deixar claro isso aqui, vamos ler aqui na Bíblia. Ele vai dizer assim, quanto ao zelo, escute isso, quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que era para mim lucro, ou seja, esse tipo de postura, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Não foi um prejuízo por qualquer outra coisa, por reflexão filosófica, por intuição auto esclarecedora, e aí vai.
Não, foi por causa da sua experiência salvadora, redentiva, regeneradora, transvalorizante com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, quando ele viu o rei, mudou tudo. É importante lhe perguntar, mudou tudo para você? Eu gosto daquele texto de Isaías, é maravilhoso aquele texto para mim, quando Isaías realmente ele vai para o templo e aflito, angustiado, um rei piedoso tinha morrido. E o que seria agora? Que tipo de rei viria? O que seria, né, da nação, da religião e tal? E lá Deus lhe dá uma visão beatífica da sua glória no trono. Isaías vê o trono que rege o cosmo. E ele diz, ai, estou perdido. Vem logo a convicção de insignificância humana. Eu vejo, abrindo parênteses, tanta gente se achando tanta coisa dentro das igrejas, se achando tanta coisa. Bem, a verdadeira experiência com Deus lhe dá o senso de insignificância, o inverso disso. E Isaías diz, eu estou acabado, eu sou pecador, sou um rebutalho, sou um nada, sou indigno, sou manchado por essa ambiguidade ontológica. E eu estou vendo o rei. Sabe o que falta para muito crente? Crente todo mundo é. Sabe o que falta para muito discípulo? Ver o rei. Para mim, ao meu sentir, ver o rei é a verdadeira geratriz de uma vida santa. Uma vida que não é patrocinada pelo medo religioso, pela coerção religiosa, que o indivíduo deixa de fazer algumas coisas por medo da sua liderança, por medo de perder privilégio religioso, de ser expulso da igreja, ou coisa dessa monta, coisa que o valha. Não, é aquela experiência de ver o rei, ser saturado disso e então recoordenar, reestruturar, rever, redirecionar a vida e a ética a partir disso. É isso que para mim é uma vida realmente santa. E Paulo vai de fato dizer que quando você consegue ver isso, quando você consegue ver a Jesus, quando você consegue conhecê-lo de verdade, quando você tem um encontro, como ele teve aquele encontro em Damasco, o fanatismo vai embora. Não tem espaço para nenhum tipo de exagero, para nenhuma forma de espiritualidade kamikaze ou espiritualidade do filho mais velho. Não, tudo isso acaba. E agora a gente, de fato, vive a partir dessa experiência, retronutridos por essa experiência tremenda, tremenda. Deixa o que estimávamos como muito importante, que era a religiosidade fanática, exagerada, ela é uma perda, zemian. E Jesus se torna um lucro, kerdei, um lucro. Paulo, lá em 1 Coríntios 15:9, diz assim: pois eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Jesus. Porque persegui a igreja de Deus. Percebeu? Aquele Paulo orgulhoso, perseguidor, assassino, que fez a igreja blasfemar, que matou
discípulos, caminhantes, caminheiros, que fez um estardalhaço aí no mau sentido, agora se coloca numa postura correta. Uma postura de perceber a sua insignificância, suas contradições, suas ambiguidades. Meus queridos, eu não consigo entender essa espiritualidade evangélica que gera tanta gente orgulhosa. Talvez por isso essa igreja não tem poder mais hoje. Vive de forjar narrativas, vive de forjar milagres, vive de categorias, alimentando um crescimento numérico. Então, somente isso. A partir de categorias sociológicas, a partir de categorias da psicologia de massa, a partir da categoria do abuso e da utilização subreptícia dos poderes latentes da alma, e aí vai. Mas não daquela experiência que é o Deus cooperando conosco, como acontecia na igreja primitiva, e Deus cooperava com eles através de milagres, de prodígios. Então, esse tipo de experiência que é fruto de Deus caminhando conosco, caminhando com a igreja e mostrando o seu braço poderoso, isso nós não estamos tendo mais. Para mim, uma das coisas que bloqueou isso foi de fato essa postura orgulhosa que a igreja tem adquirido no Brasil. Feitio e feições que beiram a apostasia e promiscuidade espiritual, né? Se orgulhando de sua nova posição diante do mundo, deveria se arrepender e lamentar, né? Bom, e Paulo vai dizer que, de fato, efetivamente, ele não merece nada do que está, mas aprove a Deus fazer tudo isso. Né? Então, aquele Paulo perseguidor vai embora, fanático, que não sabia respeitar a alteridade, o outro, que não sabia amar. Tem gente que sabe muita coisa dentro das igrejas, menos amar. Deixa eu dizer para você, todo fanatismo é rebento ilegítimo da falta de bom senso e do legalismo moral. Eu acho que uma coisa bem interessante que René Levinas nos compartilha. A maravilhosa alteridade do outro foi banalizada e enturvecida, inclusive por aqueles que não poderiam fazer isso, que são os evangélicos, né? A igreja da atualidade, a igreja na modernidade líquida, na pós-modernidade, aí vai. Então, a gente precisa realmente, a igreja que quer realmente viver essa experiência que Paulo vai definir, ela precisa abandonar, abdicar dessas lutas quixotescas, dessas cruzadas do ódio, né? Precisa abdicar disso. Até porque a igreja não faz nada a não ser testemunhar de Jesus. Quem faz tudo é Cristo. Ou não? Fica a pergunta. Bom, o versículo 8 nos compartilha também a ideia maravilhosa de que é preciso conhecer Jesus como Senhor para então chegar nesse nível de que tudo perde significado e Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo em nós. Então, o versículo 8 diz assim: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Duas coisas eu quero chamar a atenção para essa colocação de Paulo, quero sublinhar. Primeiro, ele perdeu tudo isso por causa de Cristo.
Então percebem que não é nenhum tipo de estoicismo aqui. Não é nenhum tipo de repulsa ao mundo, de reclusão, de uma postura mongicista, anacoreta, nada disso. É perder em função de ganhar a Cristo, de conhecer mais a Cristo, de ter mais intimidade com Jesus. É uma perda propositiva e criativa, afirmativa, né? Bem diferente dessa perda negativa, né? Outra coisa é que Paulo vai dizer que ele decidiu, ou seja, isso tudo é uma questão de decisão, de escolha. A religião diz faça, Jesus diz escolha, e ele respeita isso, né? Ele respeita isso. Mas quando o Espírito entra em nós, ele qualifica nossas escolhas, porque nosso sistema de valor, ele é alterado. O novo nascimento altera nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, nossa percepção da realidade, nossa percepção da vida é profundamente alterada por essa experiência chamada novo nascimento, que eu chamo de nascimento do alto, porque só Deus pode fazer, porque os dogmas não fazem, porque o discurso religioso não faz, porque as narrativas religiosas não fazem, só Deus faz isso. Por isso que é nascimento do alto. Anotem, do alto, Ekaines, né? Esse novo nascimento vem do alto, anotem, vem de cima, vem do céu, né? Essa nova experiência nos faz tomar agora a atitude, no mais das vezes, qualificada, pró-Deus, pró-ser, pró-outro. E é isso que realmente nós precisamos hoje em dia. Estamos carentes disso. Carentes. Né? Carentes. Precisamos ver o Rei. Precisamos ver o Rei, o Senhor dos Exércitos. Precisamos, como Isaías, bradar, dizer claramente, e Havet Savaot, vimos o Rei, meus olhos, Raul Enai, né? Meus olhos viram o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Precisamos ver o Senhor, não ver a religião, não ver os dogmas, ver o Senhor. João Calvino dizia que não podemos ganhar a Cristo senão pela via da perda, do ego, e aí vai. E Jesus não disse isso? Quem quiser vir após mim, negue. Aí começa o processo de negação afirmativa, de negação propositiva, de negação afirmativa, como eu disse, né? Conhecer Jesus é abdicar da nossa autonomia existencial. É reconhecer que tudo o que temos é dele. Será mesmo? Será que você vive assim? Será que eu vivo assim? Não sei, eu tenho profundas dúvidas. Deus nos abençoe. Ele nos dê sua graça para que neste dia do Senhor, feira da alma, possamos viver de tal maneira que tudo tenha perdido seu sentido em função do conhecer e ter a Cristo, nosso Salvador. Amém. Ó Pai, que possamos ver o Rei, ter a Jesus e viver por Ele. Amém.